e isso me ensinou muita coisa, a nunca ser como essa pessoa, porque eu vivi isso. E muitas vezes a gente quer fugir, né, dos ciclos da temporada das nossas vidas e que às vezes é necessário você passar por elas. E aí, gente, como é que vocês estão? E eu gostaria de agradecer pelos comentários, pelos likes, pelas mensagens que as pessoas mandaram pela DM. Queria muito agradecer pelo carinho. Isso me ajuda, acaba me motivando para trazer mais novidade, para criar mais episódios para vocês. E eu gostaria de pedir para que vocês que estão pelo YouTube, que venham me seguir, venham deixar o seu like já no vídeo, que venham se inscrever, que venham curtir, comentar. E para você que está no Spotify também, me segue na minha página do podcast Diário de uma Cozinheira, e isso vai me ajudar muito, gente. Então, eu sou Tami Oasques, esse é o meu podcast Diário de uma Cozinheira, e para você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse meu podcast. Eu hoje moro simplesmente na Holanda, e para você que tem curiosidades para saber sobre minha vida e sobre a minha rotina, segue no Instagram, Tami Oasques, vou deixar aqui na descrição a minha página do Instagram, e para a gente trocar ideias, né? E é isso. E no episódio anterior falei sobre não desistir logo de cara e como enfrentar os meus medos e arriscar tudo que eu tinha e continuar em Portugal. E se você ainda não viu esse episódio, volta um vídeo atrás para que você possa entender, para dar continuidade nesse episódio de hoje, que sem mais enrolação, eu vou dar continuidade desse episódio sobre a minha experiência nesse novo restaurante que eu acabei aceitando para trabalhar com um chefe português. O tema desse episódio é Eu Aprendi Tudo a Nunca Ser Como Você. Bom, vamos falar primeiro do chefe, das suas partes positivas, né? Quando eu fiz a entrevista com esse chefe, eu interessei muito sobre o projeto que ele tinha sobre esse restaurante de culinária portuguesa. Eu tinha pesquisado, né, sobre ele, sobre esse restaurante, e eu achei super interessante o conceito do restaurante. Então, para mim, foi algo novo para conhecer novas coisas dentro da cozinha, novos sabores, e eu estava simplesmente disposta, né, a aprender, a absorver como uma esponja mesmo, tudo aquilo que a profissão estava me proporcionando naquele momento, né. Então, para mim, esse chefe, ele era extremamente talentoso, ele era extremamente criativo, ele era curioso, ele estava sempre interessado, né, a fazer coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele estava cru. Eu acho que precisava um pouco mais de tempo ali, sabe, para ser cozinhado. Desculpa a frase, mas é exatamente isso, é como eu percebo. Eu acho que ele estava cru e precisava aí talvez de uma maturação, sabe? Para estar pronto para entrar no papel que ele deveria cumprir. E ao meu ver, ele não cumpriu tão bem assim. E eu vou explicar durante essa história os motivos, e simplesmente ficam à vontade aos seus comentários de uma forma respeituosa também. Não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou só compartilhando aquilo da minha experiência, da minha visão, daquilo que eu vivi. E que eu quero que essa experiência ela venha te causar um impacto de uma forma positiva e não negativa, e entendendo que as pessoas erram e que muitas vezes, e que eu também já errei muito, mas que nós temos que ter a humildade para reconhecer os nossos erros e querer mudar com isso. Então é muito nesse lugar e o motivo que eu estou trazendo essa história, para que nós pegamos ela de exemplo e não venhamos repetir as mesmas coisas. Então vamos lá. A cozinha, ela era muito unida, o pessoal da sala que trabalhava, né, também eram pessoas muito unidas. Era um restaurante um pouco família, então
Era um restaurante saudável, sabe? No início das coisas que estávamos fazendo, do serviço. Então era muito legal, assim, eu gostava bastante do restaurante, eu gostava do conceito, como eu já tinha falado antes. Era um lugar calmo e tranquilo para você ir trabalhar. Claro que, como no mundo da hotelaria e que eu venho trazendo aqui semanalmente, né, sobre uma realidade, infelizmente a carga horária também ela era muito extensa e que é uma realidade dentro da cozinha. O meu horário era simplesmente repartido. Para quem não sabe como é repartido, você faz a hora do almoço e também a hora do jantar. Então, praticamente, eu chegava no restaurante umas 10 da manhã para abrir a cozinha, fazer a produção que tinha que ser feito e preparar para o almoço, o serviço do almoço que abria, né? E o almoço ia até as 3 da tarde e logo em seguida a gente finalizava as produções e também já preparava as preparações para o jantar na parte da noite, né, que iria abrir, né, se é jantar porque é na parte da noite, né, então, a gente abria, então, na parte da noite também, na hora do jantar. Só que, muitas vezes, esse break que a gente tinha entre as 3 da tarde até mais ou menos umas 6:30 da noite, né, 6:30, muitas vezes esse break não acontecia, então você tinha que ficar ali para terminar a sua produção, porque ninguém ia fazer por você, né? Você tinha a responsabilidade de estar ali. Então te causava muitas horas ali dentro no restaurante e que acabava te dando, sabe, uma exaustão. E a gente trabalhava de segunda a sexta e aos sábados. O restaurante não abria na parte do almoço, somente na parte do jantar. Então, mais ou menos às 4 horas da tarde, a gente já tinha que estar no restaurante no sábado. E o restaurante fechava no domingo. Então, a gente só tinha 1 dia e meio de folga. E eu já vou deixando aqui a minha opinião. Eu já vou deixando aqui a minha indignação. Porque se eu estou aqui diante de vocês e compartilhando a minha experiência, eu acho que é importante eu compartilhar sobre a minha visão. Principalmente você que é empresário, principalmente você que tem esse poder sobre as suas mãos, sobre uma chefia. Eu entendo muitas vezes a parte dos chefes que querem dar, muitos deles querem dar o melhor para os seus cozinheiros, para os seus confeiteiros. E que muitas vezes a indústria, né, a parte, né, do business, ela não ajuda nessa questão de simplesmente de não valorizar o trabalho do cozinheiro, não valorizar o trabalho do confeiteiro. Então é muito importante vocês, né, que são responsáveis, né, que estão ali à frente, né, que vocês por um motivo, né, criaram seus negócios, que tem pessoas ali trabalhando, né, fazendo com que aquilo venha acontecer de fato, dando uma vida ao restaurante, né? Porque um restaurante sem cozinheiros não é um restaurante. Não é, simplesmente não é. E eu acho muito importante os empresários, os chefes valorizarem os cozinheiros, dando dignidade, sabe, de trabalho, dando dignidade de folgas. Sabemos e eu acho que ainda falta um pouco dessa sensibilidade, sabe? O que realmente vale. Eu sei que o dinheiro é importante, né? É isso que faz com que pague as contas, é isso que faz que paguem os salários, mas a gente sabe também que às vezes a ambição fala muito mais alto e que acaba causando problemas até mesmo psicológicos, de exaustão e de várias outras coisas, né, que eu vou abordar nesse podcast e que muitas vezes simplesmente empresários e chefes de cozinha, não estou falando de todos, mas de chefes de cozinhas que simplesmente fecham o olho para essa situação. E essa situação é grave e ela é importante e ela precisa ter uma atenção sobre esse aspecto. Às vezes o dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro muitas vezes não é tudo. E quando você tem uma motivação frustrada, isso acaba te desmotivando e reconhecendo que realmente o dinheiro não é tudo. Nesse restaurante eu ganhava super bem,
As minhas gorjetas eram muito boas, por sinal, mas a minha motivação com o tempo estava muito frustrada, muito mesmo, porque aquela admiração que eu tinha por aquele chefe, daquilo que nós podíamos compartilhar em ideias e que eu tinha interesse, ela simplesmente foi morrendo, porque eu simplesmente comecei a enxergar um chefe que não valorizava os seus cozinheiros, que não valorizava o pessoal da sala, né, os garçons ou os empregados de mesa. Eu comecei a ver um chefe que muitas vezes era inseguro e que a sua frustração depositava em cima das pessoas. E isso é muito complicado quando você tem uma pessoa que está frustrada, você consegue ver claramente que essa pessoa está frustrada e que ela coloca toda a sua frustração em cima do outro e acaba gerando conflitos dentro do restaurante, acaba gerando não só dentro do restaurante, mas no trabalho, seja onde for. E eu acho que é muito importante a gente também olhar com cuidado quando acaba gerando esse tipo de cenário na área do trabalho. E principalmente na área da restauração, né, da hotelaria, que esse é o meu foco aqui. E que muitas vezes, quando estamos estudando, quando estamos na escola, aprendendo sobre gastronomia, chefes, professores, mestres não abordam sobre esse tema. Porque muitos ali, eles acabam saindo, né, da faculdade, acabam saindo dos seus cursos para abrirem restaurantes, né, para já serem chefes, o que, ao meu ver, eu não concordo muito, e isso é uma visão que eu vou deixar um pouco mais para frente. E também não acaba preparando o cozinheiro ou o confeiteiro que ele vai passar por momentos de muita pressão. É necessário um preparo, é necessário a pessoa trabalhar o seu psicológico, de estar trabalhando a sua mente, que aquilo vai acontecer e que faz parte. Mas é importante nós estarmos preparados, porque a realidade mesmo dentro da cozinha, nós só vamos viver quando estamos lá dentro. E muitas vezes não é 100% que aprendemos quando estamos estudando na escola. Esse chefe, ele gerou muita frustração, não só em mim, mas como nos meus colegas. E que acaba, como eu tinha falado, né, a admiração dele foi se perdendo durante o caminho. Eu ouvia muitas vezes palavras extremamente racistas e que me causava muita indignação. Muitas vezes eu queria falar, muitas vezes eu queria reagir. Algumas vezes eu reagi e isso acabou sendo não tão bacana. Ele, óbvio que não gostou, porque eu bati de frente, né? Porque é uma coisa que eu não admito. Então, isso acabava implicância que começou a surgir da parte dele, porque eu era uma pessoa que sempre me posicionava, eu era uma pessoa que sempre perguntava. E no mundo da cozinha, infelizmente, e é uma coisa que muitas vezes eu não concordo, apesar de ter uma hierarquia, muitas vezes você tem que se calar diante de um problema e não expressar a sua opinião. E, sinceramente, nós somos seres humanos, né? E se você está vendo uma coisa errada, uma coisa que não é correta, dependendo da situação e do cargo que você está, é importante sim. Eu não estou falando para você chegar e falar na frente de todo mundo, mas às vezes você chegar no canto e simplesmente questionar a pessoa, falar de frente. E muitas vezes, infelizmente, isso não ocorre, ou as pessoas não querem fazer isso porque acabam criando inimigos, ou que, dependendo da área de trabalho, você acaba gerando coisas, né, ou pessoas, né, que acabam se levantando contra você e começa a articular e querendo te pedir a sua cabeça. Gente, isso acontece, e muito. E infelizmente isso acontece, né? Eu era uma pessoa e continuo sendo uma pessoa que, quando tem um problema, eu chego de frente e falo. Eu não sou de guardar, eu chego e falo quando eu acho que é necessário, quando eu acho que isso vai gerar uma mudança, quando eu acho que isso vai melhorar a equipe, quando eu acho que isso acaba realmente criando e florescendo algo muito bom, né? O cenário dessa cozinha era extremamente problemática, né? Eu via um chefe extremamente arrogante
que não escutavam, né, os donos do restaurante, e que muitas vezes as brigas todo mundo conseguia escutar. Apesar de o restaurante ser lindo, apesar da comida ser maravilhosa, e não adiantava ter toda essa beleza da arte, né, sobre a comida, sendo que por trás era um caos, né? Eu via funcionários extremamente tristes, frustrados. Eu via alguns que se jogavam no álcool porque era melhor para esquecer os problemas, porque tinha que estar ali, precisava estar ali, mas com a motivação e com a frustração toda lá embaixo. Então era muito hostil, né, o ambiente, né, e aquela energia negativa acabava sugando uns aos outros. E com o tempo já não estava dando mais, com o tempo não estava dando para sustentar aquele lugar, sabe? E com isso, no ápice, né, da decepção, e que me afetou bastante, e hoje eu consigo parar e analisar lá atrás os motivos que foram causando isso, né? Eu sou uma pessoa que bebo bastante água, né? E quando você bebe bastante água, você acaba indo ao banheiro, né? E eu sempre ia com uma frequência ao banheiro, né? Porque eu bebia água. E eu vi que ele começou a simplesmente meio que me seguir quando eu ia no banheiro, né? Eu lembro que uma vez eu tava no banheiro, quando eu tava saindo, ele me perguntava: o que você está fazendo aqui? E que não sei o quê. E eu ficava meio esquisita, assim, sabe? E eu lembro que uma vez ele simplesmente decidiu a me proibir de ir ao banheiro pra eu beber menos água. Eu falei: eu não vou beber menos água. Eu passo 12 horas em pé aqui, você vai me falando pra eu não beber água? Tipo, estúpido, sorry. Mas é ridículo isso que você está me pedindo. E eu não vou deixar de beber água por conta disso. Gente, parece uma coisa mínima, sabe? Pouca. E que isso causou um grande estresse no trabalho, porque simplesmente ele não deixava eu ir ao banheiro. Simplesmente não podia beber água porque eu ia demais no banheiro. E eu fui engolindo, né, essa situação, continuando a trabalhar e deixando de lado as divergências, porque eu sempre pensei, né, o cliente não tem culpa, né, o cliente não tem culpa. Eu acho que eu posso aprender mais nesse restaurante, eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir com esse contrato, né, eu não vou quebrar o meu contrato, eu não quero quebrar o meu contrato, até porque se eu me demitisse, eu ia perder os meus benefícios que eu tinha na empresa. Então eu simplesmente falei: eu vou aguentar até o final, vou fazer o meu trabalho como eu sempre fiz, vou fazer tudo certinho e logo logo vai terminar o contrato, não renovo e sigo com a minha vida. Até que um dia, simplesmente no serviço à noite, as implicâncias aconteciam da parte dele e eu tentava ignorar, eu tentava relevar, até porque a equipe era muito unida, né? A gente conversava, a gente ria, mas quando ele se aproximava, todo mundo parava de conversar. Eu acho que ele se sentia um pouco incomodado, né? Por isso, eu acho que de certa forma, hoje eu vendo, eu acho que tudo que ele queria era ser aceito, né? Tudo que ele queria era ser bem recebido e que as atitudes dele acabavam reprovando ele, né? E ninguém queria ele por perto. E hoje talvez eu sinta até um pouco de dó. Eu seguia com o meu trabalho, né? Fazendo as coisas certinho, tudo bonitinho. Até que um dia no serviço, o restaurante estava simplesmente lotado. Muita gente, até porque às vezes acontecia alguns eventos, né? Do The Fork, que para acho que tem no Brasil também The Fork, que é um programa que você faz reservas nesse restaurante, que acaba ganhando pontos e tudo mais, e às vezes tem umas promoções. E eu sei que o restaurante estava no The Fork e que simplesmente estava lotado, o restaurante simplesmente lotado. E, tipo, a gente não tava tentando controlar, né, as coisas, né, que a gente tinha, né, da nossa mise en place e tudo mais. Até que chega num cenário, numa cena, tinha uma mesa específica que eles pediram uma proteína. Só que para mim a proteína ela não estava em condição.
de servir ao cliente. E eu questionei com o chefe, falando: essa proteína não está em condição para servir ao cliente. E ele falou: faça. E eu simplesmente falei: eu não vou fazer. E aí ele falou: você vai fazer. E eu lembro que eu virei para minha colega que estava comigo e eu até comentei que eu não ia fazer aquela proteína, que eu me recusava em fazer, eu não iria fazer aquela proteína e que se ele quisesse fazer, que ele que faça. Porque aquilo não condizia com a minha conduta e eu não ia tocar em algo que iria ao cliente e que a minha consciência iria pesar. Então eu simplesmente recusei em fazer aquele prato. E depois disso, gente, foi assim, a pessoa se transformou, desculpa a palavra, mas um demônio. E a pessoa simplesmente se transtornou, era outra pessoa. E começava a me xingar, falar nomes, começar a falar várias coisas. E eu ali, sabe, naquela pressão, naquele restaurante lotado, acho que tinha em torno de uns 150 curvés. E tava lotado o restaurante, tipo, a gente tinha dado 150 curvés, acho que chegou um pouquinho mais. E era um restaurante pequeno, então 150 curvés para um restaurante daquele é muito, né, para um serviço. E eu lembro que simplesmente ele começou a gritar comigo, enquanto eu estava fazendo outros pratos, né? Porque eu tinha me recusado a fazer aquela proteína. E aí eu lembro que ele começou a falar muito comigo, né? Muito. E no momento ele vai e simplesmente tira a panela da minha mão. Cara, nunca tire a panela da mão de um cozinheiro. Seja o que for, seja o chefe que for, e cozinheiro que é cozinheiro sabe. Nunca toque nas minhas coisas. Nunca toque naquilo que eu tô fazendo no meu serviço. Seja quem for, nunca faça isso. Isso é pedir para ter inimigo dentro da cozinha. E eu falo isso porque eu tive chefes que, quando eu estava fazendo algo errado ou que não estava correto, mesmo assim, chefes pediam com licença, desculpa, Tami, posso provar? Tami, me permita mostrar como que se faz de uma forma extremamente educada, sabe? Por mais pressão que seja, eu já passei por muita coisa numa cozinha. Mas um chefe, que é um chefe, ele jamais agiria dessa forma. E, nesse caso, ele agiu, né? E aí eu simplesmente falei: não toque na minha panela. E aí foi um show. Eu acho que, não sei se o restaurante ouviu os gritos dele, provavelmente deve ter escutado. Ele começou a falar para eu desistir, ele começou a falar para eu ir embora, que eu não prestava, e outras coisas que eu não quero falar aqui, né? Nem quero falar aqui. E eu simplesmente, ao invés de eu ir embora, porque de certa forma era a minha vontade, eu virei para ele e falei, e disse assim: não, eu não vou. Os clientes não têm culpa das suas atitudes. Eu vou ficar e eu vou continuar. Se você quiser que me demita. Só que ele não era o dono do restaurante, né? Se ele fosse, talvez ele teria me demitido. Mas isso não aconteceu. E eu não sei como e o porquê, honestamente, hoje parando pra pensar, gente, por que eu tive aquela atitude? Sério, eu teria ido embora, sabe? E eu não fui, eu fiquei. E foi engraçado que logo depois daquela cena, amigos meus, né, todo mundo falou: nossa, Tami, eu te admiro, porque se fosse eu, teria largado o meu avental e teria ido embora. Teria ido embora, pegado as minhas facas, indo embora, adeus, não vou ficar aqui. E cara, você continuou. E hoje eu paro pra pensar, eu continuei mesmo. E pra mim, de certa forma, é de se admirar, sabe? E foi assim, esse episódio dessa cozinha, né?
desse restaurante, eu simplesmente tomei a decisão de ficar até o final do contrato, né, do trabalho, né? Se eles quisessem me demitir, poderiam, né? E se me demitissem, ia ser favorável para mim, né, dos benefícios que eu iria ganhar. Mas óbvio que eles não queriam me demitir, até porque eu simplesmente deixei de lado, né? Simplesmente fazia minhas coisas, trabalhava, entregava meu serviço com excelência, da melhor forma que eu acreditava, né, com amor e carinho, né, porque a minha paixão não estava somente pelo lugar, né, mas sim daquilo que eu queria aprender, do serviço e das outras pessoas também, né, que estavam ao redor, né, que acho que foi o que me manteve ali, apesar de que houve consequências, né, sobre esse trabalho, né, que eu tive burnout, né, simplesmente, apesar das atitudes do chefe, apesar de tudo que aconteceu, as coisas foram meio que melhorando, sabe? Engolindo sapos e contando os dias para que aqueles dias acabassem, sabe? Que acabassem aqueles dias, aquele contrato e que eu começasse algo novo. E foi isso. A minha conclusão sobre episódio é simplesmente, muitas vezes o dinheiro, ele não é tudo. Eu acho que é sempre importante você ter uma boa motivação, sabe, daquilo que você faz, daquilo que você ama e que dinheiro nenhum compra. Eu acho que é muito importante você, né, respeitar, né, e entender o tempo, né, também, né, sobre as coisas, né, daquilo que você pode fazer, né. Eu entendo muitos erros e acertos sobre, não somente sobre o que eu vivi, né, nesse restaurante, mas também do chefe. Eu acho que ele não estava pronto. E também, como eu, que é uma história também que eu quero trazer, que o dia que eu fui chefe, que eu não estava pronta e que houve consequências. Eu conseguia enxergar muito nesse lado. Então, para mim, era muito nesse lugar de a importância da gente ter esse cuidado, a importância da gente valorizar o trabalho do outro, respeitar o seu colega, sabe? Porque nem todo mundo tem dias bons, às vezes nós temos dias difíceis e são horas trabalhando, são horas que você está ali se dedicando e às vezes falta um pouco de empatia. Falta um pouco de empatia, de você também entender que muitas vezes o chefe não vai estar no dia bom. Falta um pouco de empatia, de entender que muitas vezes o seu colega não vai estar no dia bom, que você também não vai estar no dia bom. E eu acho que é uma coisa que, na minha opinião, falta muito no mundo da cozinha. Humildade de reconhecer os erros, humildade de reconhecer que muitas vezes você não vai ser capaz de fazer tudo e que você vai ter que pedir ajuda, reconhecer que você não é ilha e que você não vai fazer as coisas sozinho. E se você quer fazer as coisas sozinho, desculpa, I'm sorry, você está na profissão errada, porque cozinha é trabalho em equipe, um precisa do outro, é como uma orquestra. E cada um tem a sua função e é muito sobre isso. A cozinha é sobre isso, é que cada um depende do outro. E entenda o tempo, entenda que as coisas elas acontecem na hora certa e muitas vezes não é no nosso tempo e nós temos que aceitar isso. Mas também é importante você respeitar, é importante você valorizar e ter ética na sua área de trabalho, ética, caráter. E eu acho que são essas coisas que eu queria trazer para esse podcast. Eu poderia estar falando muito mais, essa era a minha vontade de estar compartilhando, mas a minha intenção é que o podcast não fique muito longo e que realmente essa mensagem possa te dar que possa te trazer um significado, né? Coragem, sabe? Eu acho que a maior lição que eu tive sobre esse restaurante é eu nunca ser como você. Você me ensinou tudo a não ser como você. E é uma coisa que eu levo pra vida. Porque eu senti na pele injustiças. Eu senti na pele sobre ver uma pessoa te maltratando. Eu senti na pele ver a pessoa maltratando o outro de uma forma mesquinha, de uma forma egoísta.
isso me ensinou muita coisa, a nunca ser como essa pessoa, porque eu vivi isso. E muitas vezes a gente quer fugir, né, dos ciclos da temporada das nossas vidas e que às vezes é necessário você passar por elas. E se você está passando por elas, deve ser isso que você tem que aprender, a entender que você nunca deve ser como essa pessoa. Mas se você gostou, se você quer saber mais, se tem curiosidades, deixe o seu comentário, isso vai me ajudar a construir também um pouco das histórias, das experiências que eu tenho e de trazer um enredo que vocês venham gostar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, deixe os comentários, escreva, aperte o sininho. E tem muita coisa para trazer nesse podcast nos próximos episódios. Espero vocês na próxima semana. E não esqueça, toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, no horário do Brasil, é o horário que sai o meu podcast. Espero que vocês continuem aqui. Me seguem nas redes sociais. Um beijinho e até a próxima!